Você entregou a vida para Jesus e agora está com uma avalanche de perguntas na tua mente? Como ler a Bíblia, como orar, qual igreja frequentar, entre outras perguntas. Eu sei exatamente como é esse momento. É maravilhoso, tudo é novo, mas também é desafiador. Hoje eu quero caminhar com você pelos primeiros passos na fé. Passos importantes e fundamentais para a tua caminhada em Cristo. Eu sou o pastor Luiz Almeida e nesse canal eu falo sobre o Evangelho simples. Em 1999 eu me converti e pela graça de Deus, Deus movimentou um grupo de 5 pessoas, tendo 2 pessoas mais próximas de mim, para tirar as minhas dúvidas, as minhas questões, porque tudo que a gente conhece no mundo é diferente do caminho de Cristo. E essas pessoas, elas tiravam minhas dúvidas e me fizeram caminhar. Eu quero que esse vídeo seja uma bênção para você, que esse vídeo seja aquelas pessoas que Deus movimentou para me ajudar no início da minha caminhada. Ao final desse vídeo, eu tenho a certeza que os conhecimentos adquiridos aqui, que são básicos, eu vou falar sobre 5 perguntas e eu vou te dar 5 respostas para essas perguntas. Eu tenho certeza que elas vão te ajudar nessa caminhada. Vamos começar conhecendo um pouco mais de Jesus. E não tem outra forma de conhecer Jesus se não for pelas Escrituras Sagradas. Uma das perguntas que todo novo convertido faz é como começar a ler a Bíblia. A gente se depara com um livro grosso, de muitos capítulos, e não sabemos por onde começar. E eu sempre oriento que as pessoas comecem pelo Novo Testamento. Por que pelo Novo Testamento, pastor? Bom, o Novo Testamento começa com Mateus, depois Marcos, Lucas e João. São os 4 evangelhos, onde eles falam sobre o nascimento de Jesus, os milagres dele, as mensagens dele, a morte e a ressurreição e a ordem para a igreja do ID por todo o mundo. Então você vai conhecer no início da tua fé, pela leitura diária, a história do teu Salvador. E depois vem o livro de Atos, onde fala o início da igreja, e depois as cartas de Paulo, onde você vai saber um pouco mais sobre a doutrina da igreja. E aí você também pode se perguntar, quantos capítulos por dia, pastor? Eu sei que no início, como eu li vários capítulos doido para saber de forma desordenada. Mas eu oriento você a começar lendo pelo menos um capítulo. Se Deus a sede aumentando ali, você não conseguir parar, tudo bem, mas começa no mínimo com um capítulo por dia e marca onde você parou. Se você leu o capítulo 1 de Mateus hoje, amanhã você vai ler o 2 e assim por diante. Isso vai te ajudar e vai te dar uma solidez na leitura diária. E essa leitura diária que vai te fortalecer. Da mesma forma que você precisa ler a Bíblia, vem outra questão que todo novo convertido tem. Como falar com Deus? Como devo orar é outra questão que todo crente tem, quanto mais um novo convertido. E aí vem a pergunta, com quem eu falo? E a Bíblia nos orienta que nós devemos orar ao Pai, ou seja, Jesus ensinou em Mateus capítulo 6 a oração do Pai Nosso, ou seja, eu falo com Deus. E em nome de quem? Não é em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, como a gente às vezes vê até líderes orando, isso não é certo. A Bíblia nos mostra bem claro que nós devemos orar em nome de Jesus. Jesus ele fala em João capítulo 15, versículo 16, a fim de que tudo o que pedires ao Pai em meu nome, ou seja, nós devemos orar ao Pai no nome do nosso Salvador. Então, comece orando uma oração simples. Não precisa falar difícil. Pode ser o mais simples possível. Sabe por quê? Há um coração quebrantado e contrito, Deus não despreza. Seja humilde diante dele e ele vai te ouvir. E quando nós aprendemos a ler, orar, nós entramos em outra questão que todo novo convertido também vai ter. Qual igreja eu devo congregar? É outra questão que todo novo convertido tem. Onde que eu devo ficar? Eu gosto muito do louvor que diz assim, não importa a igreja que tu és, nós temos inúmeras igrejas. Então você pode congregar em várias igrejas. E eu sei que com isso traz para a gente algumas perguntas. Qual a característica de uma igreja para congregar? Eu vou te dar 2, preste bastante atenção. Primeiro, aquela que diz que Jesus é o Senhor e Ele é Deus. Se você for numa igreja e lá diz que Jesus é uma criação de Deus, esquece, não é uma igreja bíblica. Ela não está pautada na palavra, porque a palavra nos mostra que Jesus é o Senhor, Ele é o próprio Deus.
Também outra característica que a igreja precisa ter para você congregar, que vai te ajudar a encontrar uma igreja, é onde ela mostra que a Bíblia é a regra de fé. Se você vai numa igreja e o pastor, o líder, seja lá quem for, ele fala de tudo, menos da Bíblia, ele não ensina a Bíblia, lá não tem uma orientação, porque além de você ler diariamente na tua casa, você vai querer saber algumas coisas da Bíblia. Se essa igreja não fala da Bíblia, essa igreja não é uma igreja boa para você congregar. E aí que eu oriento, visita as igrejas próximas da tua casa. Procure uma igreja próxima. Não vá para uma igreja longe, porque você vai ter mais obstáculo para chegar em dia de chuva, depois do trabalho, cansado, essas coisas todas. Então procure uma igreja próxima da tua casa, que isso vai facilitar. Procure em oração. Quando você sair para visitar uma igreja, pergunta assim: Senhor, é essa igreja que o Senhor quer que eu esteja? É lá que o Senhor vai falar comigo? Pode ter certeza. Deus vai falar com você. Talvez a tua próxima pergunta seja: que hora que é para dar o like nesse vídeo? E a minha resposta é agora. Se você dá um like nesse vídeo agora, pode ter certeza, o YouTube vai recomendar para outros novos convertidos ou para outras pessoas que estão orientando novos convertidos, que precisam ter uma ideia do que falar para novos convertidos. Então, deixa o like aí, me ajuda a alcançar mais pessoas para caminhar no caminho de Cristo. Agora, mesmo você encontrando uma igreja, caminhando com outros cristãos, vai ter um momento que você vai se deparar diante de um grande obstáculo que todo cristão passa, em especial no início da sua fé. Como lidar com o pecado? O que é pecado? O que eu faço se eu pecar? E isso é uma questão muito difícil, porque muitas pessoas esquecem isso até depois da fé, depois que já está antes na fé. Então você vai começar bem agora. Primeiro, pecado é errar o alvo. Tudo aquilo que a gente faz que está errando a direção de Deus. Tudo aquilo que nos afasta de Deus. Eu vou dar uma coisa para você que não é base bíblica, não. É experiência e você vai perceber. Todas as vezes que nós vamos fazer algo que está de errado, que a gente sente que não vai agradar a Deus, parece que o coração acelera. A gente começa a ficar nervoso porque a gente sabe que aquilo não está certo. É porque a paz que o Espírito Santo nos dá, parece que ela sai e a gente fica atribulado. Então, é um sinal que você já está no caminho errado. Mas o importante é, eu errei, eu pequei. E o que eu faço? A Bíblia tem resposta para isso. Olha só na tela aí esse texto, lê comigo aí. O texto de 1 João capítulo 2, versículo 1. Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. De 1 João, só que agora no capítulo 1, versículo 9, diz assim: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Repara só, João ele recomenda que nós não devemos pecar. E ele escreveu para isso: eu escrevo para que vocês não pecar. Agora, se vocês vierem a pecar, porque muitas vezes a gente bate na tecla, não posso pecar, não posso errar diante de Deus, só que nós pecamos. Você vai pecar, eu peco. Isso muitas vezes acaba sendo até quase que impossível a gente não pecarmos. Nós precisamos do Senhor. E o texto diz bem claro: se nós pecarmos, nós temos um advogado, alguém que intercede por nós. E o que devo fazer, pastor, quando eu pecar? Pare e fale: Senhor, tem misericórdia da minha vida, eu pequei. E dê um nome ao pecado. Não fica dizendo: eu pequei por causa de fulano, de ciclano. Novo na fé, novo convertido, crente que está iniciando. Você está na fase mais gostosa da vida com Deus. Então seja sincero, diga para Deus: Senhor, me ajuda, eu sou fraco, eu preciso. E Ele vai te fortalecer. Mas também você vai ouvir: vai e não peques mais. Quando a gente entende o perdão, a gente está congregando na igreja, lendo Bíblia, orando, aí a gente chega numa outra questão: é necessário eu me batizar? Por que é necessário me batizar, pastor? Primeiro, o batismo ele é uma confissão pública. É um momento onde você vai ser imergido na água e ali você, diante de uma audiência das pessoas, que normalmente a gente convida, é um momento de festa na igreja. Você vai assistir alguns batismos antes de ser batizado na sua igreja e você vai ver como que é legal. Então você está confessando a todos os presentes: eu morri para o mundo e nasci para Cristo. É só um ato simbólico. Isso não confere graça, não vai te transformar em superpoderoso. Depois de batizar, você ainda vai continuar lutando com a tentação e não vai impedir de você pecar mais, mas é
um ato simbólico de confissão de fé. E também é o cumprimento de uma ordem, porque foi o Senhor Jesus que deu essa ordem aos discípulos, onde ele disse em Mateus 28:19, ide e fazei discípulos, batizando-os em nome do Pai. Ou seja, ele dá a ordem para a igreja batizar. E outra coisa que é importante, gente, Jesus ele não tinha pecado, ele não pecou, ele não precisava se batizar, mas em Mateus capítulo 3, versículo 15, nós vemos que ele deu exemplo, ele batizou-se, e ele chega para João Batista e diz, deixa que isso é para cumprir, ou seja, é para os passos, ele nos deu exemplo. Então, por que eu devo me batizar, pastor? Porque é uma confissão pública, onde você vai confirmar a tua fé, é uma ordem do Senhor, e ele deu exemplo. Por que não se batizar? Esses são apenas um dos passos. Algumas das questões, com certeza você pode até ter outras. E se você tem outras questões, você novo, ou até mesmo já há um tempo na fé, ou você está orientando alguém, coloca aqui no comentário que eu vou responder. Se tiver muitas perguntas, eu posso gravar a segunda parte desse vídeo com outras perguntas que todo novo convertido tem no início da sua jornada. E se esse vídeo te ajudou, não se esquece de curtir, de compartilhar, de comentar. Se inscreve no canal, me ajuda aí. Eu tenho uma missão aqui por meio do YouTube. Por meio das mensagens que eu já escrevo há 10 anos, mensagem de fé, eu já alcancei pessoas no outro lado do mundo. Mas agora Deus tem me orientado a alcançar vidas por meio de vídeos. E eu tenho certeza que essa missão ela vai ser ajudada por você que vai se inscrever nesse canal e vai colocar aí no comentário que quer saber mais de Jesus, um evangelho simples, sem complicar, sem enrolação, crescendo na graça e no conhecimento. Agora, se você quer saber mais coisas de Deus, mais do evangelho simples, vai aparecer um vídeo aqui na tela, é só você clicar e já nos encontramos lá em alguns segundos.